Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão, minha irmã, estarmos mais uma manhã alimentando a nossa alma, o nosso coração da Lexio Divina, leitura orante da Bíblia. Hoje, segunda-feira, dia 9 de maio de 2022. Hoje nós estamos aí na quarta semana de Páscoa. Nós ainda estamos revivendo o sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós e a sua ressurreição gloriosa. Meu irmão, minha irmã, hoje nós comemoramos também o dia de Beato Estevão Grilinski. Ele que foi um mártir polonês nos dias atuais, né? Ele foi ali um sacerdote que dedicou a sua vida à igreja, aos pobres, à evangelização, aos meios de comunicação da época e que foi perseguido no início ali da Segunda Guerra Mundial. Ele era polonês, foi levado para os campos de concentração e ali viveu os horrores da guerra. Pensamos a ele que nós também possamos ser fiéis à palavra de Deus em toda a nossa caminhada, em toda a nossa história. E possamos lembrar de que a paz ela foi conquistada através do sacrifício de muitas vidas, muitas pessoas. Que Santo Estevão, Beato Estevão, rogue por cada um de nós. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus. Enquanto você abre em João capítulo 10, versículo de 1 a 10, deixe o seu like, aperte aí o sininho de notificação, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, convide as pessoas da sua comunidade, seu grupo de oração, seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas possam alimentar, possam se abastecer dessa palavra de Deus que todos os dias nós recebemos através da Renovação Carismática Católica. Tem um conteúdo riquíssimo que vai fazer com que você possa crescer na sua caminhada, na sua fé, na sua intimidade com Deus. Amém? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O bom pastor. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe essas parábolas, mas não entendiam o que ele queria falar. Jesus tornou-lhe a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagens. O ladrão não vem, senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos entender o que o texto quer dizer quando Jesus fala sobre o pastor. Ele começa falando então, em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Jesus vem fazendo aqui nessa parábola uma comparação entre o pastor verdadeiro, o bom pastor, e aqueles que não são pastores verdadeiros.
aqueles que não cuidam do rebanho como deveriam cuidar. E Jesus então vem se colocando aqui como o bom pastor, né? E ele fala assim: a ovelha ouve a voz do pastor, a ovelha conhece a voz do pastor, e o pastor cuida das ovelhas. Ele vai falando aqui de todo um cuidado do pastor para com as ovelhas. E olha, nós sabemos muito bem porque essa figura da ovelha e do pastor é muito bem explorada por Jesus nas parábolas, na Bíblia. E era uma realidade vivida naquela época, porque o povo de Israel era um povo que cuidava de rebanhos, era um povo que tinha um pouco de nômade, né? Eles andaram ali em várias regiões da Palestina, né, na Terra Santa, e o povo, eles, para sobreviver, cuidava dos seus rebanhos. E os rebanhos de ovelhas, né, principalmente naquela região árida. Então era uma analogia que o povo da época estava acostumado, conseguia entender. Primeiro, a figura da ovelha. Em outra passagem nós vemos Jesus falar da diferença da ovelha para o cabrito, né? A ovelha à direita e os cabritos à esquerda. O cabrito é aquele animal mais rebelde, mais redio, né? A ovelha, pelo contrário, é mais dócil, é mansa. Mas a ovelha, ela é tão dócil, tão mansa, que ela chega a ser muito inocente. Ela precisa ser guiada, precisa ser orientada pelo pastor. Caso contrário, ela se perde. Caso contrário, ela corre o grande risco de se desviar do aprisco. Então a figura do pastor para a ovelha é muito importante, porque é ele quem cuida da ovelha. E a Bíblia então vai falando dessa comparação entre a ovelha e o pastor. E Jesus então, quando começa a explicar essa parábola, ele vai falando, né, que ele é o bom pastor. Ele é a porta do aprisco. Ele vai falando que todos que vieram antes dele eram ladrões e salteadores, mas ele é o bom pastor. E ele vai falando assim: o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Jesus então vai trazendo essa figura do pastor para falar do cuidado dele com as ovelhas, do cuidado dele com as ovelhinhas que o pai lhe dera. E aquelas pessoas vão entendendo essa analogia de Jesus e a figura de pastor de Jesus, aquele que apacenta, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que zela. Lembrando daquela passagem em Lucas 15 da ovelha perdida, aquele que vai de encontro à ovelha, coloca a ovelha nos ombros, cura-lhe as feridas e volta para o redil, e volta para o aprisco. O bom pastor é aquele que zela pelas ovelhas. E ele então vai se comparando aqui ao bom pastor. Ele fala, o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E Jesus o dá. Jesus morre na cruz para que as suas ovelhas recebam a salvação. Jesus se dá na Eucaristia para que as suas ovelhas recebam um alimento espiritual. E engraçado, em Lucas 12:32, o próprio Jesus, que se compara que é o bom pastor, ele fala: não tenhais medo, pequeno rebanho. Trazendo aqui essa característica do pastor, que cuida, que protege, que zela. Meditando essa palavra nos dias de hoje, trazendo para a nossa vida, quem são as ovelhas hoje? E quem é o pastor? Ora, as ovelhas somos todos nós. Cada um de nós precisamos ser cuidados pelo pastor. Cada um de nós precisamos ser protegidos pelo pastor. E o pastor é Jesus. Ele que cuida de cada um de nós. É claro que muitas vezes Jesus se personifica na figura do irmão. Nós também somos chamados a personificar a figura do pastor, do bom pastor. Nós que às vezes somos servos, pregadores, ministros de cura, ministros de intercessão, nós que somos agentes aí de pastoral,
nós somos membros da Renovação Carismática, pregadores e quantos outros aí, muitas vezes somos convidados a participar dessa qualidade bonita de Jesus de ser pastores. E aí nós vamos revezando e alternando essa realidade. Uma hora nós participamos do ministério pastoral de Jesus. Nós somos chamados também a cuidar das ovelhinhas da casa do Pai. Nós somos chamados também a ir de encontro à ovelha perdida. Nós somos chamados também a colocar a ovelha perdida nos ombros, curar-lhe as feridas e levar de volta ao aprisco. Quantas vezes o Senhor quer usar de nós para poder ajudar outras ovelhas que estão perdidas? Jesus é o bom pastor, mas Ele usa de nós, usa de mim, de você, muitas vezes, para que através de nós Ele também possa resgatar outras ovelhas. E aí, nesse sentido, tem hora que nós também fazemos o papel de pastor. É claro, o bom pastor é Jesus. O exemplo perfeito de pastor é Jesus. Mas graças a Ele nós participamos desse pastoreio de Jesus. Eu acho que é essa palavra. Nós participamos do pastoreio de Jesus. Nós somos auxiliadores do bom pastor. Olha que coisa bonita. O Arley, você é auxiliador do bom pastor. Mas tem hora que o Arley, você também é ovelha. Tem hora que você também precisa ser cuidado. Tem hora que também você precisa de proteção, de abrigo. Tem hora que também você precisa de um colo, de um ombro para chorar. Tem hora, o Arley, que você também precisa ser selado. Precisa de ouvir a voz do pastor. E quantas vezes o Cristo utiliza de outros pastores para poder pastorear a minha vida. E aí nós vamos caminhando nessa estrada. Jesus, o bom pastor, que se utiliza de nós, que somos ovelhas, mas que muitas vezes participamos do ministério pastoral de Jesus. Quantos de nós que muitas vezes somos usados por Cristo para levar a palavra de Deus, para anunciar a palavra, para curar, para ajudar, né, aquela ovelhinha que está ferida, está machucada. E quantas vezes nós somos a ovelhinha ferida e machucada? Meu irmão, não importa a nossa realidade. O importante é que Jesus quer cuidar de cada um de nós, utilizando de nós como um instrumento ou não. Ele é o bom pastor. Ele dá a sua vida por suas ovelhas. E eu preciso, enquanto ovelha, me deixar ser cuidado pelo pastor. Eu preciso, enquanto ovelha, ouvir a voz do pastor, não deixar com que a voz dos falsos pastores entre no meu ouvido e confundam a minha mente, a minha cabeça. Talvez por falta de intimidade com o pastor, nós estamos dando ouvido ao lobo. Mas o convite para mim, o Arley, nesta manhã, é não dar ouvido ao lobo, mas conseguir ter a sensibilidade de ouvir a voz do pastor. Porque o pastor quer o melhor para cada um de nós. O pastor quer o melhor para mim, quer o melhor para você. E quando nós temos a sensibilidade de ouvir a voz do pastor, nós temos certeza de que o pastor nos conduz para beber água pura. O pastor nos conduz para verdes pastagens. O pastor nos conduz para a proteção do aprisco. O pastor nos conduz para a salvação. Porque o pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Ele enfrenta o lobo, ele enfrenta a fera para proteger suas ovelhas. Lembra do rei Davi? Quando ainda menino, protegendo as suas ovelhas, enfrentou o leão, enfrentou o urso. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele nos protege. Ele cuida de cada um de nós. E a palavra então hoje nos chama a atenção. Ora, para ajudar a cuidar das outras ovelhas de Jesus, mas ora também para deixar-nos ser cuidados por Ele. Te convido para a oração. Vamos rezar. Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa graça de contribuir com Ele nesse ministério de pastoreio, mas também de nos deixar ser cuidados. Quantos de nós, às vezes com
10, 20, 30, 40, 50, 60 anos de caminhada, pensamos assim, eu não preciso. E temos até vergonha de reconhecer que precisamos. Quantas vezes nós temos vergonha de pedir oração, de nos abrir, de rezar com o irmão, ou de pedir para o irmão para rezar conosco? Nós também somos ovelhas. Nós também precisamos desse cuidado do Pai. Então eu convido você a fechar os seus olhos. E vai agora deixando que o bom pastor cuide de você. Senhor, nós queremos ser cuidados por Ti. Nós queremos, Senhor, nos colocar na Tua presença como ovelhinha, Senhor. A ovelha é aquele animal dócil, Senhor, aquele animal com uma visão fraca, às vezes assim, não muito inteligente, e que se perde facilmente, se fere facilmente. A ovelha que sozinha não consegue se orientar, não consegue encontrar o caminho de volta para o aprisco. Ela depende do pastor. Senhor, eu quero ser essa ovelha que dependo de Ti, Senhor. Eu quero ser cuidado por Ti, eu quero ser pastoreado por Ti, Senhor. Eu quero ser essa ovelha, Senhor, que às vezes machucada, ferida, vem o pastor e coloca nos ombros e cuida das feridas. Eu quero ser essa ovelha que não precisa ter medo, como diz lá no Evangelho de Lucas, não tenhais medo, pequeno rebanho. Eu quero ser essa ovelha que não precisa ter medo, porque eu sei quem cuida de mim. Eu sei quem cuida da minha vida, eu sei quem cuida da minha história, eu sei quem cuida dos meus projetos. É o bom pastor. É aquele que deu a vida por mim. Que alegria saber que existe um pastor, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus, que zela por mim, que cuida de mim. É bom demais poder deitar a cabeça no travesseiro com tranquilidade e saber que Deus tem um plano de amor, tem um projeto para mim e que Ele quer o melhor para minha vida. Meu irmão, minha irmã, Deus quer o melhor para a sua vida. E nessa oração, Senhor, nós queremos ser cuidados por Ti. Vai falando para o Senhor, como eu falo agora, cuida de mim, Senhor. Eu preciso do Teu cuidado. Eu preciso do Teu carinho, da Tua proteção, Senhor. Eu te peço, Senhor, que ao mesmo tempo que o Senhor cuide de mim, dai-me a graça também de Te auxiliar no cuidado com as outras ovelhinhas, Senhor. Eu quero cooperar, Senhor, no Teu ministério de pastoreio. Eu quero ser ovelha, cuidada por Ti, mas eu quero Te ajudar a cuidar das demais ovelhas. E eu Te louvo, Senhor. Eu Te bendigo, Senhor. Eu Te exalto, eu Te glorifico, Senhor, porque Tu és o meu pastor. E como diz a música, sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor é o bom pastor e que dá a sua vida por mim, que cuida, que zela por mim. Muito obrigado, Senhor. E contemplando essa palavra, nesse momento eu consigo imaginar o próprio Cristo com seu cajado na mão, orientando as ovelhas. E eu consigo me imaginar como ovelha do Senhor e me colocar sobre os cuidados de Cristo. Eu consigo perceber a voz do pastor cuidando, zelando de mim. Senhor, eu Te louvo por esse cuidado. Bendito seja o Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Meu irmão, que alegria poder partilhar a palavra de Deus, principalmente um tema tão gostoso quanto esse. Como é bom saber que somos cuidados por um Deus que nos ama, por um Deus que é pastor, que zela, que protege a cada um de nós. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.